E a saúde pública é uma das principais preocupações da população brasileira e dos gestores públicos. Mas um novo problema vem atingindo grande parte das cidades pelo país. Carolina Abelim, boa noite para você. Carol, o que está acontecendo com os estoques de remédios? Estão em falta, né, Brown? E olha que te conto que não é só na rede pública, viu? Um levantamento que foi divulgado hoje pela Confederação Nacional dos Municípios, com 2.469 prefeituras que foram consultadas, mais de 80% dos gestores relatam falta de algum tipo de medicamento. Em algumas prefeituras, mais de um. Entre os mais citados, a amoxicilina, que é um antibiótico, está em falta em 1.350 cidades, o que representa 68% do total de municípios consultados. Também dipirona, que é um analgésico, né, e antitérmico, em falta, a falta relatada por 1.302 prefeituras, ou 65,6% dos municípios consultados pela Confederação. Os motivos, segundo a Confederação, são atrasos, dificuldades de fornecimento com o Ministério da Saúde, protestos de funcionários em portos, aeroportos e também uma questão econômica e política global, como a guerra da Ucrânia e o lockdown que se passou também em cidades chinesas. Te digo que não é só na rede pública, porque a rede privada também vem sofrendo com isso. Neste mês ainda, a Confederação Nacional de Saúde também fez um alerta, sinalizou para a falta de medicamentos, pesquisando em hospitais, serviços de diagnóstico, serviços de home care e clínicas especializadas. E olha só, 87% das empresas consultadas citaram falta de soro e para quase 36% o problema da ausência de dipirona injetável. Temos ainda também 77% das empresas com menos de 25% de estoque de contraste. Contraste é uma substância que ela é usada para facilitar o diagnóstico, né, de várias doenças, especialmente em exames de imagem. E olha só, nós tivemos acesso aí a uma nota do Ministério da Saúde para entidades e para unidades de saúde que foi emitida essa semana, essa nota no dia 12, que diz o seguinte, você acompanha conosco aí, ó, que o Ministério da Saúde pede a racionalização do uso de contraste iodado para exames e procedimentos médicos até que se ocorra a normalização do fornecimento. Diz ainda que a escassez é global, de grande preocupação. A interrupção nas cadeias de suprimento, produção e distribuição ocorre principalmente por consequência da pandemia da Covid-19 na China, uma vez que medidas de lockdown foram decretadas localmente, impactando então a cadeia de produção das indústrias chinesas. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde também questionando sobre a rede pública e os medicamentos citados nessa pesquisa da Confederação Nacional de Município, como a dipirona e a amoxicilina, mas ainda não tivemos resposta. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Carol, pelas informações. Boa noite para você. Miguel Daúde, um problema gravíssimo, né? E o número impressiona, né? Mais de 80% das cidades brasileiras sofrendo com esse problema e não só o poder público, a Carol chamou a atenção para isso também, até a rede privada tendo dificuldades no fornecimento de medicamentos e até remédios que são bastante comuns, bastante triviais, né? Dipirona, amoxicilina, remédios que são amplamente usados e que estão em falta nesse momento. Até durante a pandemia a gente viu um incentivo ou um clima de mobilização em torno da rede pública de saúde, muitos elogios ao SUS, mas parece que precisa de mais investimentos no sistema público de saúde, né, Daúde? Brown, neste caso, investimento sempre é importante, mas nesse caso não é falta de investimento por parte do Ministério da Saúde. A cadeia de suprimentos desses sais, né, que são utilizados, esses medicamentos, né, para produzir, esses sais são utilizados para produzir esses medicamentos que estão faltando, a sua grande maioria vem da China e da Índia, e que realmente a China está vivendo um processo de lockdown, e há uma interrupção no fornecimento desses produtos, desses insumos para esses medicamentos, e a indústria brasileira não tem como produzir, né? Porque nós não temos esses insumos aqui no Brasil.
Se nós olharmos aí 50 anos, né, passados, o Brasil tinha praticamente 95% desses insumos e deixou de fabricar, deixou de tê-los porque era mais econômico você importar isso da China, de outros países. Então, tanto China quanto Índia são preponderantes no mercado no fornecimento desses produtos, desses insumos. Como esses países entraram muito com dificuldade na cadeia de suprimento, principalmente a China, né, que nós temos uma grande dependência, evidentemente estão faltando. Agora, ao invés do investimento, acho que teria que ter uma ação muito direcionada, né, a esses países no sentido de obter esses insumos, porque o risco de faltar medicamento é muito grande nesse momento. Nós vimos aí, ainda essa semana, a China optar por mais lockdowns. E também temos aqui uma dificuldade na nossa alfândega, né? A operação mais lenta, né, da internação desses produtos acabam, sem dúvida nenhuma, prejudicando. Então, chegou a hora aí do Ministério atuar nesse sentido para internar o mais rapidamente possível esses produtos e ter uma ação junto aos fornecedores desses insumos, porque senão nós corremos, sim, o risco de ter a falta desses medicamentos aqui no Brasil. E a partir de agora estamos no ar no rádio também. Você que ouvia a Voz do Brasil, seja bem-vindo. Você passa a acompanhar agora as notícias dessa sexta aqui no Jornal Jovem Pan. Voltamos a falar de política porque o Congresso Nacional libera doações pelo governo federal durante o período das eleições. Foram aprovados alguns projetos que podem interferir diretamente no financiamento e nas negociações das eleições deste ano. Também foi ampliado o sigilo sobre o chamado orçamento secreto. E, neste caso, permite que o governo altere o destino de recursos já contratados. A proposta, que permite ao Executivo doar bens a entidades privadas e públicas durante este ano, foi aprovada em sessão parlamentar na última terça-feira. Com isso, o Estado poderá, por exemplo, doar ambulâncias ou tratores para um município durante o pleito eleitoral. Miguel Daúde, o que você achou? Bom, é meio estranho isso, né? Eu acho que se existe aí uma certa restrição, né, em você usar o poder público para ativar certos benefícios exatamente nesses redutos, né, realmente eu não vejo com bons olhos esta decisão. O auxílio emergencial, sim, é uma necessidade que a população tem. Agora, essas medidas, eu acho que o Congresso exagera um pouco, eles estão fazendo a gestão em benefício próprio. Então, eu particularmente não acho boa, né, politicamente correta essa decisão do Congresso. Eu acho que dinheiro para a população, sim. Agora, doar ambulância, fazer essas doações para redutos dos deputados, não vejo com bons olhos, não, Karina.